Olá, meu nome é Sérgio Martins. O grande Malcolm McLaren, o homem que criou os Sex Pistols, dizia que tinha feito muitas coisas na vida, algumas ele se orgulhava, outras nem tanto, mas o principal feito da sua carreira foi ter criado um movimento chamado punk rock. Eu jamais serei o Malcolm McLaren, mas parafraseando essa introdução dele, eu diria que a melhor coisa que eu decidi fazer na vida foi seguir uma carreira de repórter musical. Não crítico, mas sim repórter. Eu gosto muito de separar essas duas atividades. O crítico, na minha visão, é aquele sujeito que recebe o disco em casa, senta e faz uma análise do álbum. Muitas vezes essa análise é boa, mas quando se trata de gêneros mais populares ou gêneros mais regionais, falta a vivência que um repórter tem. Por isso que sempre quando eu comecei as minhas atividades, eu sempre tive esse desejo de ir em loco, né? Seja num forró, escondido na periferia de São Paulo, seja numa casa de arrocha, num local barra pesada em Salvador, porque eu acho que assim, para você entender um gênero, para você escrever sobre um gênero, que não seja um gênero que a grande mídia, né, entre as quais eu me incluo, que ainda não tenha percebido, é necessário você conhecer melhor. A minha história com a música, ela começa em 1975, 76, quando eu tinha de 8 para 9 anos, eu assisti os Reis do Iê Iê, dos Beatles, num canal chamado TV Tupi. Foi então que eu achei que, de todas as manifestações às quais eu tinha sido apresentado, ou seja, ciências exatas, biológicas, cinema ou esporte, a música era a que falava mais com a minha alma. Eu só não sabia como eu poderia fazer isso profissionalmente. Então, em 1985, quando eu tinha 18 anos, surgiu uma revista chamada Bis, e foi que teve um estalo e eu falei, eu gostaria de trabalhar com música, escrevendo sobre música, fazendo o que essas pessoas fazem, e eu gostaria de trabalhar na Bis. Isso efetivamente aconteceu nos anos de 1993 a 1999. Isso em jornalismo a gente chama de nariz de cera, né? Você faz uma longa introdução até chegar ao assunto principal. O assunto principal é contar um pouco da minha experiência profissional e tentar passar um pouco disso de uma maneira que você consiga entender. Eu entrevistei talvez praticamente todos os grandes nomes da música contemporânea, de Mick Jagger a Jimmy Page, de Paul McCartney a Burt Bacharach, de Keith Richards a Wesley Safadão, né? Em todas, assim, se existe algum ensinamento que eu tenho é que normalmente nenhum desses artistas tem o ego que um artista medíocre tem, né? Então, se isso serve primeiro para um grande ensinamento, é que o cara que vai dar piti, o cara que vai te dar problemas, nunca vai ser o cara bom, vai ser sempre o sujeito medíocre, né? Como uma vez, por exemplo, que eu fui para a Jamaica, entrevistei um cantor de reggae obscuro, quer dizer, para mim, para o conhecimento geral, ele é obscuro, um cara chamado Junior Reid, e ele achou que eu era o espião da CIA. E eu quase fui massacrado por uma legião de Rastafaris. Isso é verdade. O fotógrafo Rui Mendes pode confirmar isso. Em compensação, eu fui entrevistar o Jimmy Page e consegui arrancar lágrimas dele, justamente quando a gente estava falando de Burt Bacharach. Outra coisa na qual eu aprendi muito é que muitas vezes as gravadoras, né, e os próprios artistas têm essa mania, eles se pautam por que a gente chama de agenda, que é normalmente, estou lançando um disco, eu acho que eu mereço uma matéria. Eu acho que o jornalismo moderno não comporta mais isso. É lógico, existem jornais e revistas que gostam dessa linguagem, né, dessa coisa que eu acho um pouco preguiçosa. Então, eu sempre achei, como jornalista, que uma boa pauta, ela tem que ser muito bem vendida.
né? É lógico, não estou falando que você tem que usar uma estratégia mirabolante ou falar que teve um caso com alguma atriz famosa para você emplacar a sua banda. Mas pensa sempre numa perspectiva, pensa sempre numa maneira de você tornar a matéria sobre você saborosa. Seja através da sua biografia musical, seja através do produtor que você contratou, seja através da tua experiência em shows, seja através do que você aborda nas tuas letras, ou seja através do que exista no panorama musical. O bom repórter, o bom entendido em música, ele vai saber farejar alguma coisa desse tipo. Eu lembro, por exemplo, que quando eu fui fazer uma matéria sobre a rocha, que é um gênero bastante popular ali entre as classes C, D e E em Salvador, o que me atraía era justamente o fato que a gente estava falando de artistas que não tinham glamour algum, a gente estava falando de artistas que faziam sucesso regional, mas que de uma certa forma estava influenciando a música moderna, a música pop brasileira. Os compositores da rocha já estavam sendo usados por artistas sertanejos, os compositores de arrocha já estavam começando a entrar no mainstream, seja através de uma Ivete Sangalo, que gravou com o Pablo, ou ainda os compositores de arrocha estavam, o gênero, estava começando a ser absorvido pela comunidade do rock alternativo, né? Tinha uma banda chamada Baiana System, que se apropriou um pouco do arrocha. Outro exemplo, a música sertaneja, eu fiz 2 grandes matérias sobre música sertaneja, e eu acho que se tem uma lição, né, que eu aprendi ali, além da revolução que esses empresários fizeram no mercado, é que uma das melhores ideias do sertanejo é justamente agregar outros gêneros, né? Enquanto o rock repele, né, o rock repele o funk, o rock repele a música brega, o rock repele a música eletrônica muitas vezes, o rock repele uma abordagem mais satírica, uma letra mais bem elaborada, o sertanejo agrega. Então, hoje, se o sertanejo é que a gente pode definir como a música pop do país, se vem justamente dessa falta de preconceito, essa falta de vergonha em agregar novos gêneros. O mercado dominado pela música sertaneja, você que faz algo mais voltado para o rock, algo mais voltado para o soul, ou até mesmo algo mais voltado para a MPB, você certamente vai enfrentar dificuldades em vender o seu projeto, em vender a sua ideia. Se existe algo que eu possa te falar nesse sentido, eu acho que existem 2 caminhos muito claros nos quais você deve tomar. Você pode trilhar o caminho do sucesso ou você pode trilhar o caminho de se tornar um artista. Se você trilhar o caminho de ser sucesso, é fácil. Hoje em dia está ficando cada vez menos complicado você fazer isso. Existem canais como o YouTube, existem as redes sociais, você pode causar um burburinho e você pode fazer até shows mesmo antes desse show estar pronto. Provavelmente, se houver um interesse na mídia, não pelas razões musicais, mas sim pelas razões comportamentais, né? Ou uma palavra que eu odeio, né? Pelo conceito que você vende, é algo que interessa a imprensa, talvez uma gravadora vá pensar você e vai tentar vender você como uma nova sensação do mercado. O problema é que essas novas sensações, elas nunca duram muito se elas não tiverem algo consistente para falar. Não, acho que não vale a pena falar de casos, mas a gente está bem atento a todas essas cantoras de pop, ou a todas essas bandas de reggaeton, ou a todos esses artistas que foram seguindo um gênero que estava na onda, talvez aconselhados por uma gravadora que obviamente empurrou o produtor da moda, e que sucumbe
depois do primeiro ou no máximo no segundo disco. Caso você decida se tornar um artista, talvez esse caminho ele é muito mais tortuoso, ele é muito mais doloroso, mas eu acho muito mais recompensador. Eu acho que não existe nada mais digno que, por exemplo, você vê um cara como Chico Pinheiro, que é um violonista e compositor paulistano, que hoje tem uma carreira de razoável sucesso em Nova York, né, e que em nenhum momento na vida dele se utilizou de baixezas ou se utilizou de amizades para que as pessoas falassem do trabalho dele. O Chico, por exemplo, foi a Maria Rita, a cantora, nasceu na banda do Chico, saiu para a carreira solo e rompeu um pouco essa ligação musical que ela tinha com o Chico Pinheiro. Em nenhum momento ele foi na imprensa divulgar, em nenhum momento ele foi para a imprensa para falar mal, né? Ele achou que o melhor a fazer era justamente seguir o trabalho dele, seguir a carreira dele. E ele faz isso muito bem. Um cara como o Thiago York, né, cuja trajetória eu respeito demais, também é a mesma coisa. Começou fazendo as coisas no ritmo dele. O empresário dele, o Felipe Simas, é uma pessoa que trabalha muito sério, né? Teve o apoio das redes sociais, né? Mas se envolveu numa outra polêmica, mas ele nunca se tornou um personagem de internet, né? Antes de tudo, ele se notabilizou por fazer uma canção pop acessível e um show agradável. E ele está seguindo uma boa carreira, né? Acho que o melhor momento para uma banda hoje em dia, ou para um artista solo, é desenvolver um trabalho no qual você acredite, né? Não se fiar a velhas estratégias, ficar regravando medalhões ou ficar fazendo discos tributos, porque eu acho que o mercado está cheio disso. Não seguir fórmulas que já estão gastas, ou seja, para que a gente vai ouvir uma nova cantora inspirada em Marisa Monte, um novo cantor inspirado, sei lá, em Caetano Veloso ou Ney Matogrosso, né? Eu acho que existe uma busca por uma sonoridade autêntica e original. Essa busca ela é legítima, essa busca ela só enobrece, né? E é uma delícia. Eu acho que, principalmente se a gente estiver falando em termos de Brasil, acho que a gente tem um leque tão grande de gêneros e músicas que ainda não foram exploradas, que a gente tem uma variedade tão grande de compositores que é melhor do que você ficar gravando um compositor estabelecido ou fazer um estilo musical, né, que já foi repetido continuamente, né? Eu acho que hoje, né, toda banda ou todo artista tem que ter um bom show, né? O que eu vejo é que essa questão do YouTube ou esse barateamento dos custos de produção de um álbum tornou os artistas um tanto despreparados para subirem ao palco. O que eu mais vejo é quando um artista causa um certo burburinho no YouTube e você vai ver ele no palco, ele ainda não está pronto, ele ainda está cru, né? E em alguns casos essa carreira não decola, né? Porque as pessoas não vão pagar para ver pela segunda vez, né? E eu acho que também existe hoje tem que ter uma preocupação muito forte com as redes sociais. Eu acho que você não pode ser escravo das redes sociais, os artistas que eu chamo chamados de os artistas viciados em like de Facebook, mas eu acho que tem que ter uma preocupação em manter essa base de fãs, cuidar dessa base de fãs, tratar esses fãs com carinho. Vou dar um exemplo, uma outra banda do Felipe Simas, um outro artista do Felipe Simas, que é a Ana Vitória, que é uma dupla que não só conseguiu manter uma qualidade em termos de show,
né? Os primeiros shows até que não foram tão bons, elas admitem isso, mas elas conseguem estar ali alimentando os fãs dela. Recentemente, aliás, eu fiz uma matéria sobre a Taylor Swift, e tem isso, a Taylor Swift chegou a um nível que ela não fala mais com jornalistas, ela tem um contato direto ali com os fãs dela, e ela se dá satisfeita por isso. Eu só espero que esse estratagema não seja seguido com tanto afinco no Brasil, senão a gente vai acabar perdendo emprego, mas tudo bem, eu acho válido. O fato de você ter essa base de fãs via Facebook não quer dizer que você é adorado por todos esses fãs ou que todas as pessoas vão ouvir o seu disco. Eu costumo definir que existem os artistas viciados em like de Facebook, né? O sujeito acha que é porque ele tem 5 ou 10 mil pessoas na página pessoal dele, esses 5, 10 mil pessoas vão comprar os discos dele e vão aparecer nos shows. A realidade tem sido bem diferente, né? Eu acho que o artista hoje ele tem que ter a consciência que a internet é uma grande ferramenta, mas a internet ela não vai resolver problemas básicos como produção, como agenda de shows e como tornar essa performance, essa gig atraente para outro tipo de público, se não aquele fã do Facebook. Eu já entrevistei muitos artistas. Já perguntei se o Luan Santana era gay, eu já perguntei para o Keith Richards se ele tinha roubado música de uns compositores, que quase me rendeu um soco no nariz, mas eu acho que hoje, se você é um artista, o teu foco principal tem que ser a música, né? Durante 3 anos eu fui apresentador de um programa chamado Veja Música e o programa se notabilizou porque, assim, por mais que eu trouxesse pessoas com quem eu tinha algumas divergências políticas ou até pessoais, a gente sentava ali e conversava sobre o processo da composição. A gente ia lá e conversava sobre que tipo de compositor ele escolheu, por que ele escolheu aquele produtor, como é que ele fez aquela determinada canção, por que ele escolheu essa letra. Eu acho que hoje, né, as entrevistas elas estão se tornando tão fúteis, né, elas são tão calcadas no factual, na frase de efeito, para ganhar clique, para ganhar like ou para estar nos trending topics do Twitter, que ela deixou de ser a música deixou de ser um assunto primordial. E eu acho uma pena, porque muitas vezes você conhece um artista interessante que por acaso namora alguém famoso ou tem alguma vida pessoal agitada e o foco deixa de ser a música para simplesmente ficar se tocando nessa questão pessoal. Eu vou dar um outro exemplo no que eu fiz no Veja Música. Eu entrevistei uma cantora chamada Emanuela Araújo, que também é atriz e que é lindíssima, e que foi a primeira entrevista que ela deu, e ela falou isso, no qual o assunto foi música, né? A entrevista foi tão boa que as pessoas passaram a respeitar ela a partir daquela entrevista. As pessoas começaram a ver a artista que ela era, não era só uma atriz que se metia a tentar a carreira de cantora. Não, era uma cantora, uma pessoa que gosta de música, é uma pessoa que entende de música, né, principalmente naquilo que ela faz, que é esse pop baiano e tal, e que tem um trabalho sério para mostrar, né? Outra lição que eu tive nisso foi uma vez quando eu entrevistei o Zé Pedro, né? Porque o Zé Pedro, assim, ele é muito conhecido por ser essa figura espalhafatosa, mas ele é um grande conhecedor de música popular brasileira e ele é um grande incentivador de novidades na música popular brasileira. Então eu acho que quando o Zé teve essa oportunidade de se expressar, quando ele teve essa oportunidade de falar sobre a carreira dele, foi muito mais recompensador do que ficar segurando um globo de disco music num show da Ana Carolina, né? Que pode até trazer algum tipo de benesse financeira, mas é uma coisa vazia, uma coisa que não agrega, uma coisa que não acrescenta nada à carreira. Então, como a gente já viu aqui, se você realmente acredita na sua música,
Não, eu acho que não tem sentido de ficar criando factual ou ficar falando eternamente sobre política. Tudo bem, eu acho que uma colocação política ela é necessária, mas foca na música. Foca na música. Hoje você tem que ter, principalmente, um empresário barra produtor ou um empresário e um produtor que vistam a sua camisa. De nada adianta você pegar um empresário badalado se você sabe que ele não vai fazer nada pela sua carreira, né? E principalmente você vai ter que ter um bom assessor de imprensa, né? Existem casos de artistas que se dão bem fazendo isso sozinho. Eu conheço um grande cantor e compositor pernambucano, Silvério Pessoa, que simplesmente ligava pelas redações e perguntava se podia mandar o disco dele. Mas são casos isolados. Eu acho que você tem que ter, sim, um assessor de imprensa que melhore essa tua imagem junto à mídia. Eu acho que o assessor de imprensa ele tem que ser, antes de tudo, um facilitador, né? O assessor não pode achar que é mais importante que o artista, o assessor não pode pegar a birra do veículo porque o veículo não decidiu dar, o assessor não pode interferir na pauta que o jornalista está fazendo. Antes de tudo, aliás, o assessor ele tem que entender para qual veículo ele está vendendo essa pauta. Se existe algo que não vou falar que me frustra, assim, mas se existe algo que me deixa um pouco fatigado nessas relações com a assessoria de imprensa, é isso. Não se sabe vender uma grande pauta. A grande Léa Penteado, talvez a mãe das assessoras de imprensa brasileiras, falava isso: não existe uma pauta ruim, existe pauta mal vendida. E é isso que eu acredito, assim, porque muitas vezes as pessoas me ligam e falam assim: você não quer falar com fulano que está lançando disco? Aí você fala, tá bom, qual o gancho? Ah, não, porque o gancho é que ele está lançando o disco. Não, o gancho nunca é que ele está lançando o disco. O gancho é você criar uma história a partir do trabalho que você está vendendo para que isso se torne interessante. Isso vai tornar a matéria muito mais saborosa, isso vai tornar a conversa muito mais rica, e isso vai tornar melhor a apreciação das pessoas pelo teu trabalho. É óbvio que a qualidade da música também conta, mas antes de mais nada, pense como você quer ser vendido, como você quer apresentar o teu trabalho, mais do que simplesmente, eu estou lançando um novo disco e por fato de eu estar lançando um novo disco, a imprensa tem que causar atenção. Outra coisa, voltando a falar em redes sociais, eu acho legítimo se manifestar em redes sociais, eu acho legítimo se queixar de umas coisas. Agora, se existe um erro que eu acho bastante comum entre os músicos, é você usar as suas redes sociais para descarregar a sua frustração em determinados veículos, em determinados jornalistas. Teve o caso de uma cantora, cujo nome eu prefiro não falar, que toda vez que saía um tijolinho sobre ela e ela achava que o jornalista não tinha elogiado o suficiente ou tinha uma informação que ela jogava improcedente, ela ia para as redes sociais e xingava o veículo, né? Mostrava, colocava o tijolinho e xingava. E eu nunca me esqueço do que eu falei para a assessora dela na época, que o cara que faz o tijolinho hoje pode ser o editor de amanhã. Ela pode não saber quem fez o tijolinho, mas ele certamente não vai esquecer da atitude dela. Então, eu acho que assim, seja mais ponderado quando você usa as suas redes sociais. Eu acho que, mais uma vez, eu acho válido você ter um engajamento político, social, acho válido você colocar suas posições bem claras. Mas eu acho que se você quiser ter uma boa, como eu definirei? Eu acho que se você quiser ter uma melhor receptividade, ou um melhor relacionamento, eu acho que você não pode ser tão agressivo em relação a veículos de imprensa ou determinados jornalistas. Eu acho que isso pode angariar uns bons likes no Facebook, uns bons discursos de ódio, uns bons xingamentos, mas isso certamente vai prejudicar a sua carreira. Hoje, eu acho que infelizmente o mercado de CDs morreu, e é curioso porque a tecnologia, a internet, ela está permitindo que a gente
retome práticas que muito famosas na década de 50, que é a prática do single, né? Hoje os artistas estão preferindo lançar uma música por mês, né? E esgotar todas as possibilidades com essa música para depois lançar uma outra. E quem sabe compilá-las num disco, né? A Anitta faz isso muito bem, a Cláudia Leite está fazendo isso, e até artistas independentes, o Rashid, que é um rapper talentosíssimo, também está fazendo isso. E eu estava até falando com a esposa dele e ela comentou que normalmente quando eles lançavam um disco inteiro, a primeira música tocava muito, a segunda música tocava muito, chegava na terceira e na quarta já havia um certo cansaço, porque a pessoa que ouve música pela internet, eu acho que ela gosta muito mais de variedade do que uma consistência de trabalho. Então, se você pensa é lógico que todo mundo pensa no trabalho como um todo, né? Todo mundo pensa num disco como uma obra completa. Mas eu acho que não existe nada de errado em você fatiar as músicas que você considera melhores e ir lançando elas aos poucos, do que você gastar num disco inteiro e um disco que não vai tocar tanto quanto deveria, né? Eu acho que, apesar de todos os problemas, eu acho que a gente está vendo que artistas competentes conseguem o seu espaço. Eu falo mais uma vez do Chico Pinheiro, tem um menino chamado Danny Black que está trilhando o caminho dele, ainda não estourou no mainstream, mas vai estourar. Eu fico muito feliz com a Cláudia Leite, que é uma artista que eu gosto e que acho que de vez em quando se perde nesse estilo de vida mais voltado para as colunas sociais, mas ela está encontrando o caminho dela. Eu fico feliz com a Malu Magalhães, retomando a carreira dela como compositora. Eu acho a Ana Vitória uma dupla especial, acho que são meninas que cantam muito bem. Eu tive até conversando recentemente, eu acho que nesse tempo maluco que a gente está vivendo, de crise e de incertezas políticas e econômicas, talvez as pessoas não queiram mais ouvir tanta canção falando sobre balada com o batidão sertanejo. Eu acho que existe um retorno, uma necessidade de se retomar essa delicadeza, né? Nesse ponto, eu acho que o sucesso da Ana Vitória é bem claro nisso, né? Que são duas meninas que cantam de maneira doce e cantam sobre amor. Assim como, mesmo na música eletrônica, se você vê um cara como o DJ Alok, que é um fenômeno, o que se percebe é justamente isso, é justamente as músicas que estouram dele são as músicas mais lentas, mais melódicas e que exigem uma reflexão. Acima de tudo, acredite no seu trabalho, faça ele da melhor maneira possível, se associe às pessoas certas e que o sucesso chega. Se você decidir ser artista, ele pode até demorar, mas um dia ele chega.